Hello, aqui é a Vânia da Managed English, mas essa semana eu não voltei aqui para dar uma dica diferente de inglês. Eu vim aqui para falar sobre o nosso mini curso gratuito de inglês. Hoje, nessa aula, eu vou estar falando sobre um dos assuntos, aliás, eu penso ser o assunto mais importante, o tema mais importante que existe na língua inglesa para você que quer aprender essa língua. Só para vocês entenderem, tem diversas coisas que são muito importantes e outras que você tem que aprender com o tempo, mas que não vão fazer tanta diferença para alguém que está no básico, pré-intermediário, até intermediário. Agora, existem algumas coisas que você precisa saber, não interessa em que nível você esteja. Algumas destas coisas são os tempos verbais. Pensando bem, nós temos diversos tempos verbais. Presente, passado, futuro, aí tem condicional, em inglês tem o present perfect, past perfect, future perfect. Eu não vou entrar em todos esses detalhes. O que eu quero aqui é trabalhar hoje com o foco principal. Então, sendo bem objetivo, os três principais tempos são presente, passado, futuro. Se eu for ser muito sincera, eu vou perceber que eu uso o tempo futuro muito pouco. É cerca de 5% de todas as nossas falas utilizam o tempo futuro. Então, amanhã eu vou falar com o meu chefe. E o correto seria eu falarei com o meu chefe. A gente usa o tempo presente para, na verdade, querer falar do futuro. Em 10 anos eu estarei falando inglês fluente. Ou em 5 anos eu estarei morando fora do Brasil. Estarei, falarei, brincarei, comerei. É muito pouco o que a gente usa de verbo no futuro. No tempo presente, eu diria que a gente usa aí uns 20%, 25% de coisas, de atividades do dia a dia no tempo presente. Então, por exemplo, se alguém perguntar o que é que você faz todos os dias, eu acordo, eu escovo os dentes, eu escovo meu cabelo, troco de roupa, eu tomo banho, troco de roupa, tomo meu café, vou para a escola. Você vai falar de ações habituais, coisas que acontecem todos os dias, todas as semanas ou todo mês, aí você utiliza o tempo presente. Mas a maior parte de tudo que a gente fala está no passado. E isso chega aí a uns 65%, 70% de tudo que a gente fala, é tempo passado. Quer um exemplo? Aconteceu um acidente e você quer contar isso para o seu amigo. Você vai usar o quê? O tempo passado. Nossa, o carro veio, e aí a motocicleta não viu, e os dois se chocaram, a polícia chegou logo depois, a ambulância veio, o moço explicou o quê, e assim vai, tempo passado. Você vai para uma entrevista de emprego e eles vão te perguntar, o que é que você já fez nas empresas anteriores? Eu era responsável por tal setor, eu fazia os relatórios de tal coisa, participava de reuniões internacionais, viajei muito a negócios. Tudo isso é passado. Vai contar um capítulo de uma novela ou vai contar um filme que você assistiu, é passado. Vai fofocar da vida de alguém, é passado. Então, praticamente 70% do que a gente fala no dia a dia é passado. E se esse é o tempo verbal mais utilizado aqui no Brasil, também será o mais utilizado em todas as outras línguas. Eu vou precisar falar o tempo passado corretamente para que as pessoas consigam me entender. Porque senão, eu tenho muitos alunos que às vezes eles começam a contar alguma coisa no passado, de repente esquece o verbo no passado, joga no presente, e aí eu que estou ouvindo estou perdida, porque às vezes, depende da informação que ele passa, eu não sei se a coisa está acontecendo agora, se já aconteceu, se foi só ele que errou, se era de propósito que ele usou o verbo daquele jeito. Então, prestar atenção no tempo verbal é muito importante. Tempo passado, então, já entramos no acordo, esse é o mais importante de todos os tempos. E se eu tenho que utilizá-lo, tenho que usá-lo corretamente. Então, vamos lá. Os primeiros verbos no passado são verbo to be. Am e is, I am, he is, she is, it is, que é o tempo presente. Eu vou passar para was. I was a very good student. He was very intelligent. She was my friend. Pronto, usei no tempo passado. Quando eu quero fazer uma questão, eu vou usar o mesmo critério que eu usava no tempo presente. Eu só inverto a posição. Então, I was I, he was he. Pronto, já virou pergunta. Só de inverter a posição, sujeito e verbo. E se eu quiser fazer negativa, was mais not, wasn't e were. Então, se eu quiser falar
We were friends. They were very intelligent. Eu estou usando o verbo no passado, ao invés de are, eu estou usando were, mas também segue o mesmo esquema para a pergunta. Were they very intelligent? They weren't very intelligent. Ai, mas e se eu não lembrar como é que fala esse weren't, wasn't? Fala separado. Was not, were not. Ninguém vai morrer por causa disso. Entendido? Certo. Agora vamos passar para um outro tipo de verbo. Os verbos que não são, né, verbo to be, eu chamo dos verbos normais, eles são divididos em duas formas. Eu tenho os verbos regulares, que sempre vão terminar com ed, porque eles têm uma regularidade, né? Então, o verbo que termina com ed é facinho. Você pega o verbo, coloca ed no final. Want, wanted. Like, liked. Play, played. Study, studied. Só tem que prestar atenção numa coisa. Verbo que termina com y, antes de colocar o ed, você tem que dar uma olhadinha na letrinha que veio antes do y. Se for vogal, no caso play, né, veio um a antes do y, o que eu vou fazer? Só vou colocar o ed no final. Porém, se for uma consoante que veio antes desse y, cry, try, study, nesses casos eu vou deletar, eu vou apagar o y, colocar um i no lugar dele e depois o ed. Dá para ver a escrita? Legal, né? Bom, esse é muito fácil, mas tá bom. Quando é que eu vou saber quando é que eu tenho que colocar ed ou não? Se você falou que tem dois tipos, um é o regular e o outro é o irregular. Bom, o que é irregular significa que a gente nunca sabe exatamente como é que ele vai ser. Infelizmente tem isso. Mas a boa notícia é que existe tabela de verbo irregular. E se você tiver uma boa tabela em mãos e segui-la corretamente, as suas chances de errar serão praticamente nulas. Agora, é importante você ter uma boa lista. Por exemplo, eu já recebi lista de diversas escolas, de amigos até que são professores, e as listas não estavam completas. O fato dessa lista não ser completa vai gerar problemas depois. Por quê? Uma das regrinhas básicas que eu passo para o meu aluno é, para saber que tipo de verbo é, você pega o verbo, por exemplo, speak, verbo falar. E eu vou procurar primeiro qualquer verbo, se eu já não souber, né, como é que é o passado, é um verbo novo, é um verbo que eu não lembro como é que é o passado, eu vou pegar esse verbo e vou olhar na tabela de verbos irregulares, que são aqueles que cada verbo tem um final diferente, né? Existem até alguns que têm uma certa semelhança, mas no geral tem um monte de terminações diferentes. Não é fácil e eu não aconselho ninguém a tentar decorar essa tabela, são mais de 100 verbos, não é necessário fazer isso. Você sempre começa trabalhando, revendo os verbos que você mais comumente utiliza e aí esses verbos vão entrando na sua cabeça. Você vai memorizando de uma forma mais natural, sem ficar lá decorando um por um. Bom, se a sua lista realmente for completa, no caso eu e o Steve aqui na escola criamos essa lista completa de verbos irregulares. E aí o que a gente diz para o aluno? Pega o verbo e procura na lista. Se eu procurar, eu vou até mostrar agora aqui bem grandinha, se eu procurar essa lista, né, o verbo speak na lista, eu vou achar. Então, olha, tem o speak e o passado, que é a segunda coluna dos verbos, está escrito spoke. Ok, entendi. Então, a primeira coluna é o tempo presente. Se tiver com to, está no infinitivo. Se eu tirar o to, está conjugado no tempo presente. A segunda coluninha é o tempo passado. E a terceira coluna, o que é isso? Particípio passado. Corresponderia, em português, a dizer falado, comido, brincado, dançado, vendido, respondido, corrido, esperado. Geralmente o verbo que está no particípio passado termina com ado ou ido. Ou então, né, tem alguns que são diferentes, então escrever não seria escrevido, o correto é escrito. Aí ele é um particípio irregular. Só que essa terceira coluna eu não quero que vocês foquem nela agora. Ela será importante mais para frente, quando a gente for aprender um tempo verbal que chama Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect, mas por enquanto não. Deixa ela de lado, bonitinha, reservada, vamos focar. Segunda coluna, tempo passado. E se você pegar um verbo que não estiver, você não encontrar nessa lista? Aí, meu filho, é muito simples, é só pôr ed no final dele e pronto. Qualquer verbo que você procurar
na lista de verbos regulares e não encontrar, é só colocar ed no passado. Mas presta atenção, não é para procurar, dar uma passadinha de olho por cima, não. Você tem que realmente procurar. Então, se você quer, por exemplo, o verbo tell, você vai lá na letra T e vai procurar um por um, todos eles aparecem em ordem alfabética, então você vai achar tell, passado, told, copia de lá. Agora, se você procurar o verbo talk, que é conversar, você vai lá na mesma tabela, na mesma letra T e procura. Não vai ter talk. E por que não? Porque talk é um verbo regular. Se não apareceu na lista e você olhou certinho, não pulou nada, é só colocar ed no final, pronto. O verbo está no passado. Não é difícil assim, né? Então, o que você precisa? Qual é o segredo disso tudo? Ter uma boa lista de verbos irregulares na tua frente. Fiquem tranquilos, eu estou colocando um link para vocês receberem essa lista e poderem imprimir e utilizar quando vocês quiserem. Quem mora aqui na região, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, e quiser passar por aqui pegar uma lista de verbos irregulares, fica à vontade. A gente sempre dá esse presente para quem nos visita ou para alunos, amigos de alunos, porque se você tiver essa tabela na mão, você tem uma parte dos seus problemas resolvidos. Agora, eu vou explicar uma outra coisa que é muito legal. Você só precisa saber como é um verbo no tempo passado, como fala ou escreve o verbo no tempo passado, quando você estiver criando uma sentença afirmativa. Olha que legal! Significa que se você fizer uma frase negativa ou interrogativa, esqueça, você não precisa lembrar como é o verbo no passado, só na frase positiva. Então vamos ver uns exemplos, só para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona. Então, olhando de novo para a tela cheia, eu vou mostrar alguns exemplos de verbos regulares, outros verbos irregulares e depois aí eu vou falar sobre as frases com eles. Então vamos lá. Verbos regulares. Talk, talked. Walk, walked. Watch, watched. Love, loved. Return, returned. Brush, brushed. Study, studied. E para vocês que estão se perguntando, ai meu Deus, como é que eu vou pronunciar esse ed direito, que não é ed que fala? Eu já gravei um vídeo sobre isso, fala sobre o som do ed. Então é só procurar no YouTube, vocês vão achar esse vídeo para aprender corretamente como é que vocês vão pronunciá-los. Bom, e verbos no passado, verbos irregulares. Speak, spoke, run, ran, see, saw, put, write, wrote, buy, bought, bring, brought. E assim vai. Vocês podem ver, todos eles têm finais bem diferentes uns dos outros, não é simplesmente um ed. Então, eu vou precisar memorizar isso? Vai, mas como eu disse, nada de pegar a lista e ficar feito um louco tentando memorizar 100, 150 verbos. Vocês vão utilizando a lista, tenham a lista sempre com vocês. Eu brinco com os meus alunos. Vocês vão dormir, acordar, comer, tomar banho, passear com essa lista junto com vocês. Porque é assim que vocês vão gradativamente colocando mais verbos, memorizar, os verbos no passado, de uma forma que não seja agressiva para a memória de vocês. Mas vamos lá, pergunta que não quer calar. Se eu só vou usar o verbo no passado na frase positiva, como é que eu vou identificar quando a frase for uma pergunta, uma interrogativa ou uma negativa? Aí tem um auxiliar chamado did, D-I-D, did. Esse auxiliar é o que vai mostrar para todo mundo em que tempo essa frase está. E aí, o que é mais legal, eu só preciso colocar o did e eu mantenho o verbo no tempo presente. Eu não preciso colocá-lo no passado. Olha que joia, que bênção! Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para ver como é que fica uma sentença positiva, interrogativa, negativa, o que é que muda. Vocês vão ver que é muito pouca coisa e aos poucos vocês vão se acostumando e vão até gostando das transformações. Vamos lá então? I went to the gym in the morning. Essa é uma frase positiva, então eu peguei o verbo e coloquei direto no passado. Olha aqui, went. Agora, se eu for transformá-la numa negativa, I didn't go to the gym in the morning. Eu só peguei o didn't ou did not e coloquei antes do verbo. Pronto, tá feita a negativa. Como o did já mostra que a frase é negativa, o verbo obrigatoriamente volta para o tempo presente.
Ah, mas eu não poderia, por exemplo, usar o do, not, don't, que é o auxiliar do tempo presente, e pôr o verbo no passado? Não, 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 terminantemente, não. Essa não é a regra. Você vai pôr o auxiliar, é ele que vai para o passado. E aí o verbo volta para o tempo presente, que inclusive é alguma coisa que facilita muito mais para vocês. Porque se vocês tiverem que fazer pergunta ou negativa, vocês não precisam nem se preocupar em como é esse verbo no passado. Vamos ver como é que fica a pergunta? Did I go to the gym in the morning? Eu só peguei o did e pus antes do sujeito. Tem que prestar atenção, porque muito aluno decora assim. Eu vou pegar o did e vou colocar no começo da frase. E aí não interessa o que está escrito, ele coloca no começo da frase, como a primeira palavra da frase. Não é assim, não. Você tem que achar o sujeito. Por isso que eu já fiz vídeo falando sobre sujeito, por isso eu já falei tanto de quão importante saber localizar o sujeito da frase é em inglês. Porque se eu souber onde ele está, eu sei onde as outras coisas vão ficar. Então, se eu tenho o sujeito I, o did vem logo antes do I. Did I go to the gym in the morning? Feito, né? Segundo exemplo. You tried to embarrass me yesterday. Bom, tried, verbo no passado, terminava com Y, eu tirei o Y e pus IED. Por que mesmo? Porque tinha um Rzinho, uma consoante antes do Y. Resolvido o problema? Vou passar essa frase para a negativa. Então, só lembrando, eu vou usar o didn't e eu vou manter o verbo na forma positiva. Então, you didn't try to embarrass me yesterday. O try, então, voltou para a forma do tempo presente e eu só mexi na frase colocando o auxiliar did com o not para formar a negativa. Quero fazer pergunta? Did you try to embarrass me yesterday? Peguei o did, achei o sujeito, you, pus imediatamente antes do sujeito e pronto. Agora, vamos supor que eu tivesse que fazer uma pergunta como Why did you try to embarrass me? Olha só, o did não apareceu como primeira palavra agora, apareceu como segunda. Por quê? Why, porque, vem em primeiro lugar, né? Why did you try? Lembra que eu falei? O did tem que vir antes do sujeito. Como o sujeito era a segunda palavra agora nessa frase, não a primeira, então eu vou colocar o did antes do you. Why, porque continua no mesmo local. Eu não mexo nele, eu não posso colocar did, why, you. Não, 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 completamente errado. Why did you try to embarrass me? Entendido? Vamos para mais um exemplo? Jordan made us very proud last week. Então, o Jordan nos deixou muito orgulhosos na semana passada. Jordan didn't make us very proud last week. Voltei o verbo para o tempo presente porque eu usei o didn't. E a interrogativa, did Jordan make us very proud last week? Achei o sujeito, Jordan, coloquei o did antes dele. Mas essas são frases completas. E se eu fizer uma pergunta para alguém e essa pessoa quiser dar uma resposta curta? Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Did you clean your room last night? Yes, I did. No, I didn't. Pergunta feita que recebeu uma resposta curta. A resposta eu vou traduzir como sim, eu limpei, não, eu não limpei. A pergunta era, você limpou seu quarto ontem à noite? Sim, eu limpei, não, eu não limpei. Aí você vai falar, peraí, o verbo limpar é o verbo clean. Não tem verbo clean na resposta curta. Então, como é que você pode falar sim, eu limpei ou não, eu não limpei? Porque o did, ele é meio coringa. Ele vai entrar dizendo, olha, eu estou substituindo o verbo que estava na pergunta, tá bom? Então, a resposta, você tem que prestar atenção antes na pergunta, qual era o verbo, para poder entender essa resposta. Em geral, uma das minhas professoras de inglês na faculdade, a Ruth, que era uma britânica, sempre dizia que era mais importante ouvir uma pergunta desde o início em inglês do que é em português. Em português, às vezes, você pega a pergunta pelo meio, mas você já entendeu tudo. Em inglês, o início dela vai fazer muita diferença, porque você vai saber pelo auxiliar, se é presente, passado, futuro, né? E você também vai saber qual é o verbo que está sendo usado nessa sentença, para depois, na substituição da resposta, você não ficar voando sem saber o que a pessoa respondeu. Vamos a uma outra questão? Did Jane have fun at the party? Yes, she did. No, she didn't. Resposta curta
termina com o did ou didn't. Mas e se eu quisesse dar uma resposta longa? Eu poderia falar, yes, she had fun at the party. Ou, no, she didn't have fun at the party. Mas espera lá, por que eu falei na resposta positiva, eu falei she had e na negativa she didn't have? Porque na positiva, a frase precisa do verbo direto no passado. E na frase negativa tem o did, que já aponta que aquilo é passado, então o verbo volta para o tempo presente, lembrando a regrinha já explicada. Terceiro e último exemplo. Did we finish the meeting on time? Terminamos a reunião a tempo? Yes, you did. Sim, terminaram. No, you didn't. Não, não terminaram. De novo, se eu quisesse fazer a resposta longa, yes, you finished the meeting on time. Ou no, you didn't finish on time. Então, de novo, se eu usei o did, o verbo fica no presente. Se eu não usei o did, no caso, na frase positiva, aí sim eu tenho que me preocupar e lembrar como é o verbo no tempo passado. Entendido isso? Não é tão difícil, né? O que vocês têm que prestar atenção é, se for verbo to be ou verbo modal, o que é verbo modal? Can, could, may, might, should, must. Esses verbos, eles são usados do mesmo jeito que o verbo to be. Só inverte de posição, pronto, já fez pergunta. Juntou com o not, pronto, tá feita a negativa. Então, só para relembrar, verbo to be no passado, was, were. Agora, se você não tem verbo to be, você vai usar um verbo normal. E esse verbo normal está dividido de duas formas. Então, eu vou abrir isso e vou explicar que existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Toda vez que você estiver com um verbo novo na mão e você não sabe como faz o passado desse verbo, primeiro você olha, procura por ele na lista de verbos irregulares. Se eles estiverem lá, vocês só copiam. Se não estiverem lá, aí é porque ele é verbo regular e é só colocar ed no final. Não é difícil, né? Pode até ser que, a princípio, vocês errem alguma coisa, mas nada que um pouquinho de prática, exercício diário não vá ajudar. E como é que será esse exercício diário? Eu vou deixar aqui para vocês um texto pequeno no passado, e esse texto vocês terão que, em primeiro lugar, traduzir esse texto. Quem já tem algum conhecimento em inglês, pode até só grifar as palavras que não conhece e procura especificamente aquelas. Quem não conhece nada, está começando agora do zero, aí você vai ter que ter um dicionário online ou em papel, pega uma folha à parte e vai escrevendo frase a frase. Vai ser até divertido, porque muitas vezes, conforme você começa a colocar essa frase no papel, você olha e fala, mas as palavras não estão na ordem certa, eu vou ter que inverter. Ai, meu Deus, será que eu posso? Pode. Ai, mas essa frase a gente não fala desse jeito em português. Na verdade, a gente fala de tal forma. Será que eu posso alterar? Pode. Você vai aprendendo a perder o medo de mexer em certas coisas para que fique adequado para a nossa maneira de entender e de falar português. Terminou essa tradução na folha à parte para quem é principiante ou só escrevendo, né, em cima da própria palavra em inglês, escrevendo a tradução em português? Depois disso, volta e lê o texto inteiro. Agora, o foco é entender, é compreender tudo que está ali no texto, é fazer análise necessária, porque o cara fez isso, onde ele estava, essa pessoa é o que é dele mesmo. Então, você vai verificando passo a passo, entendendo bem esse texto, para depois ser capaz de responder questões, fazer exercícios relacionados a esse texto. Mas traduzir já não é entender? Não, não é. Quando você traduz, você só está transformando uma linguagem que você não conhece em algo conhecido para você. Agora, entender é outra coisa. Haja vista que muitas vezes nós pegamos textos em português e quando a gente não está prestando muita atenção no que está fazendo, ou quando é um texto muito difícil, alguma coisa técnica que você não entenda, você vai ler um parágrafo inteiro, às vezes o texto inteiro, e não entende. Quanta gente lê livros e depois de terminar a página inteira do livro, oi, não entendi nada, vou ter que ler de novo, nem lembro o que foi que eu li. O que é isso? O não lembrar porque leu foi a falta de compreensão daquilo que estava escrito. Porque, na verdade, a gente não fica memorizando, decorando palavra por palavra. Quando a gente lê alguma coisa, a gente entende aquele contexto e vai formando as imagens, né, mentais na nossa cabeça
né, formando essa historinha mental na cabeça. Se você simplesmente traduz, você não fez isso. Então você precisa ler e formar essa história mental na sua cabeça, e aí sim, lógico, né, mental tem que ser na cabeça, e aí sim você vai compreender e ser capaz de memorizar e até contar essa história para outra pessoa. Você não vai memorizar palavrinha por palavrinha, mas você vai entender toda a história. Quando você conta algo que aconteceu para um colega, você não conta todos os detalhes exatos. Você conta, em geral, a grosso modo, aquilo que aconteceu, da forma como você entendeu. É por isso, inclusive, que acidentes de trânsito, eles pedem várias testemunhas. Porque, às vezes, a pessoa não consegue explicar muito bem, ela não entendeu direito o que aconteceu, então a explicação que ela dá não é muito boa. Por isso, os policiais precisam pegar várias testemunhas, ouvir a mesma história e ver quais são os pontos de todas as histórias narradas que são os mesmos. Esses, consequentemente, serão os pontos verdadeiros. Os outros são variações daquilo que você entendeu ou sentiu naquela hora. Voltando aqui então, para inglês. Eu vou deixar esse texto, vocês vão tentar fazer a tradução, eu vou passar essa tradução também para vocês, para fazer um comparativo, e vai ter perguntas. Vocês vão tentar responder essas perguntas, serão perguntas bem facinhas, tá? Mas vocês vão tentar responder essa pergunta e depois também comparar com as possibilidades, né, de resposta que eu vou deixar disponível para vocês. Esse é um exercício excelente para quem quer começar a aprender inglês e, ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo um ponto gramatical, né, que é como usar o tempo passado, vocês também estarão aprendendo muito vocabulário novo a partir de um pequeno texto que vocês estarão traduzindo. Isso é importantíssimo porque, como eu disse, tudo que a gente conta, ou a maior parte do que se conta, está no passado, e porque, ao mesmo tempo, vocês vão adquirir mais vocabulário para que possam utilizar em futuras conversas. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, então, tem aqui um anexo que vai ter a lista de verbos regulares, tem também esse artigo em inglês, né, para vocês traduzirem, a tradução dele e algumas perguntinhas com respostas variáveis para vocês verem se chegaram perto daquilo lá. Se tiverem alguma dúvida, é só mandar um e-mail para mim, vania@managedinglish.com. Até hoje eu tenho respondido todos eles, acho que não deixei de responder nenhum, a não ser que eu não tenha recebido o seu e-mail. Então, se você enviou alguma pergunta, algum pedido para mim e não recebeu nada de volta, por favor, me escreve de novo, porque aí a chance de eu receber dessa vez é grande. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que essa videoaula tenha sido bastante proveitosa e no próximo episódio eu vou tratar de um outro ponto muito importante dentro da língua inglesa que vai fazer com que vocês entendam essa língua com mais facilidade. Mas vocês têm que me prometer, façam o exercício que eu estou passando agora. Porque é com esse exercício que vocês vão criar todas as conexões para os futuros exercícios e futuros ensinamentos que eu for passar para vocês. I hope you have a very good week and see you soon. Bye!